Bom dia, vamos iniciar nossa aula de miasmas para que a gente veja toda essa questão da predisposição, que é uma questão importantíssima para que possamos tratar de forma adequada as pessoas que chegam até nós e principalmente nos entender. Eu acho que o principal, quando a gente estuda homeopatia, quando a gente estuda qualquer teoria homeopática ou coisas do tipo, o principal disso tudo é nós conseguirmos primeiro nos entender. Ninguém vai conseguir tratar as pessoas estando doente. Então, a nossa sanidade, ela é necessária. O nosso equilíbrio, autoconhecimento, ele é necessário para que a gente esteja habilitado a tratar quem quer que seja. Então, é um momento muito rico para nós, porque é um momento de autoavaliação. O convite que eu faço a vocês é começar a mergulhar, sabe? Primeiro em si mesmo e depois nos outros. Nós temos o hábito de escutar as coisas e sempre achar que é para o outro. De tudo que a gente perceber, tudo que vem de conhecimento, a gente fala, nossa, o fulano precisava escutar isso. Não, você precisa escutar isso. Porque você vai se equilibrar, você vai se entender e a partir daí você vai conseguir ajudar outras pessoas a se equilibrarem também. Então, nós vamos hoje, apesar de ser um estudo de miasma, onde a gente fala da teoria homeopática de uma profundidade muito bacana, é também um momento interessante para que você se equilibre, de autoconhecimento. Então, o convite hoje é esse. Meu nome para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Enia, tem 13 anos que eu trabalho dioturnamente com homeopatia, com psicossomática, com a psicanálise, com a hipnose. E aí eu entendo que a doença ela não começa no corpo, ela começa na nossa alma, ela começa no nosso mental, no nosso energético, ou até antes disso, nos nossos antepassados. E nós temos que buscar resolver na sua origem também, mesmo que seja perdoando, mesmo que seja fazendo movimentos que talvez entendamos que nem seja um movimento de cura propriamente dito, no sentido de tomar alguma coisa para que fique completamente restabelecido. Mas quando a gente toma pílulas de autoconhecimento, pílulas de emoções novas, de sentimentos novos, nós estamos habilitados a ficar bem. Que Deus nos guie no nosso propósito de hoje, que é um assunto muito interessante. Bom, para quem não conhece, esse senhor muito simpático que aí está, é o Dr. Samuel Hahnemann. E ele dizia que as doenças crônicas, que são os miasmas, a homeopatia não trata apenas de doenças que atacam subitamente os homens, que são as doenças agudas, como também em relação a doenças epidêmicas e as febres esporádicas. O que aconteceu com o Hahnemann? O Hahnemann, quando ele descobriu a homeopatia, quando ele entrou nesse meio, né, nesse universo, que veio aquele insight, aonde ele já vinha estudando Hipócrates, ele gostava muito da teoria da medicina e ele entendia que não adiantava tratar ninguém se fosse para fazê-lo de alguma forma deletéria. Então, ele não entendia, sabe, o tratamento que ferisse. Ele não entendia o tratamento que lesionava ninguém. Foi quando ele descobriu a homeopatia. E quando ele descobriu a homeopatia, para ele e para todos nós, né? É uma maravilha, uma bênção. Por quê? Porque é uma forma de tratar não lesiva. Aonde nós tratamos de dentro para fora, de órgãos mais importantes para menos importantes, e buscamos esse equilíbrio de forma geral. Só que o Hahnemann começou a fazer os seus experimentos com a homeopatia, descrevendo toda essa teoria maravilhosa, e ele se deparou com alguns problemas. Por quê? Algumas pessoas ele tratava, fulano tem dor de cabeça. Ele ia lá, fazia todo esse processo de repertorização que nós entendemos, nós aprendemos na teoria dele, e aí, com o passar do tempo, a pessoa melhorava rápido, e aí passava um tempo, a pessoa voltava a adoecer. Poxa, eu consegui eliminar essa dor de cabeça.
Mas daqui uma semana, duas, voltava a ter dor de cabeça. E ele começou a ficar intrigado. Ele ia lá e tratava de novo. E aí ele começou a entender assim, existe algo além. Não é só o que a pessoa está sentindo agora, é o que a pessoa sente de muito tempo, é o que ela traz consigo, que desorganiza o seu princípio vital, que desorganiza a sua energia básica, a sua energia primária, e que faz com que a pessoa volte a adoecer numerosas vezes. E cada vez que ela adoece, se você trata uma dor de cabeça e essa dor de cabeça ela não tem mais como se manifestar, ela pode voltar com outro sintoma completamente diferente. Então, a gente começa a entender que existem, primeiro, é todo um sistema, está tudo ligado. E existem possibilidades aonde, se eu suprimo, se eu trato a doença num lugar, mas não tratei a causa real, ela vai estourar em outro lugar. Então, esse foi o grande questionamento do Hahnemann. Por quê? Porque foi o momento em que ele falou assim, bom, isso aqui é o agudo. Agora tem um terreno, tem algo que está ali pronto a adoecer. E eu preciso aprender a tratar esse terreno. Esse terreno é o que vai fazer toda a diferença para que essa pessoa não volte a adoecer. Então, vamos supor, você tem uma pessoa que tem um problema de fígado. Esse problema de fígado, ele é um problema que volta e meia costuma incomodar a pessoa. Tudo bem. Aí você vai e dá uma homeopatia. Por exemplo, um quelidônio, que é uma boa homeopatia para o fígado. E a pessoa melhora. Mas você não perguntou como que ela se alimenta, como é o estilo de vida dela, se ela faz uso de bebida alcoólica, né? Como que ela usa o corpo dela há anos. Como você não fez isso, você não sabe, por exemplo, que essa pessoa é praticamente um etilista. Quando for daqui um mês, dois, ele vai voltar e dizer, meu fígado ainda está ruim, você não cuidou não. E aí ele começa a entender assim, os hábitos de vida dessa pessoa, ou tudo que ela passa, ou a raiva que ela guarda, todas as emoções que nela estão acumuladas, elas pertencem a um terreno que está ali pronto para adoecer. Então, se você percebe que a pessoa não tem uma alimentação adequada, que ela faz uso de bebida alcoólica de forma recorrente, o problema não é a bebida alcoólica. O problema é o que leva esta pessoa a fazer uso de bebida alcoólica. O que ela está querendo anestesiar. Porque no nosso papel como terapeutas homeopatas, nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para entender. Nós estamos aqui para ajudar. E quando nós julgamos, nós não ajudamos. Então, desta forma, nós começamos a entender que existe algo por trás disso tudo. Quando eu percebo que há algo por trás disso tudo, eu começo a olhar que existe um problema crônico. E este problema crônico, ele pode estar em nós, tanto da forma física, quanto da forma energética, quanto da forma até espiritual, emocional, psicológica ou social. É o que eu defendo, que nós somos seres biopsicossociais. Por que nós somos seres biopsicossociais? Porque nós sentimos, porque nós temos um corpo físico onde tudo vai ser somatizado e nós vamos sentir a dor na carne, nós vamos sentir emoções, sentimentos importantes que podem tanto nos curar quanto nos adoecer, e as possibilidades, tanto de tratamento quanto de adoecimento, são infinitas. Por isso demanda tanto estudo. E aí, o Hahnemann, ele vem falar, lá no livro Doenças Crônicas, que foi o livro que nós passamos para vocês, nós passamos a tradução do livro Doenças Crônicas, o básico que Hahnemann escreveu da 6ª edição, que é a edição mais usada, porque é onde traz mais conceitos. E aí ele escreve lá, através dos meios de tratamento, ou a doença é agravada e a força vital, a despeito de pretensos tônicos usados a determinados intervalos, fica cada vez mais diminuída, ou
produzindo eles alguma extraordinária mudança ao invés dos sofrimentos. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Olha, quando eu tenho uma doença, eu tenho algum sintoma importante, e eu começo a usar medicamentos, porque ele fazia uma crítica muito potente, biopsicossociais. Somos seres biopsicossociais. O Hahnemann fazia uma crítica muito potente com relação à medicina da época. Por que ele fazia essa crítica à medicina da época? Porque naquela época, o que eles utilizavam, e vocês vão ler aí nesse livro Doenças Crônicas, eles usavam purgantes, laxativos, vomitivos, eles usavam arsênico para baixar a febre, eles usavam sanguessugas, eles usavam purgações em plastros, algumas vezes sangrias, e ele falava, gente, isso judia muito. E quando erra a medida, isso mata. E ele teve a experiência de ver pessoas morrer nas mãos dele. E ele falou, essa não é a medicina que eu acredito. Então, ele falava, olha, ou quando a gente vai tratar, porque ao invés da gente ajudar, muitas vezes nós acabamos com a força vital da pessoa. Por quê? Vamos supor, nós estamos no meio de uma pandemia, não tem como não citar isso, tudo que está acontecendo, ok? Então, uma pessoa está sendo tratada. Aí, eu lembro, desde criança, minha mãe falava, não, se dá dor de barriga e vômito, tem que deixar sair. Às vezes é alguma coisa que fez mal, ok? Mas, uma pessoa, quando ela vomita ou tem diarreias frequentes, vômito e diarreia, durante um longo período, eu estou falando 3, 4 dias, não é mais do que isso, não. Às vezes não precisa nem disso tudo. Um dia que você passa com vômito e diarreia, como é que fica a sua energia vital? Escreve para mim. Como é que vocês ficam se vocês tiverem lá umas 4, 5 diarreias por dia? Gente, nós ficamos esgotados. Se essa é uma forma de tratamento, o que acontece conosco? Nós drenamos, ao invés de drenar a doença, de tirar a doença, nós estamos tirando a nossa energia vital. A nossa energia vital está indo embora. E se você não tem energia vital, como é que você vai conseguir fazer com que essa doença seja removida? Você não tem mais energia. E o Hahnemann falou, não, o que a gente precisa fazer é o quê? Restaurar a energia vital. A energia vital, ela precisa ser preservada, ao invés de causarmos sofrimento a quem quer que seja, para que nós consigamos retirar a pessoa daquele estado. Mas ele falava o seguinte, essa energia vital, ela precisa ser estimulada. E é ela quem vai remover a doença que está ali instalada. Então, a preocupação do Hahnemann, ele estava justamente na supressão ou quando drena a energia vital. Então, o que ele acreditava que faria muita diferença? As mudanças que podem ocorrer para que a pessoa pare de sofrer. E aí é onde a gente entra na questão das doenças crônicas. Por quê? Porque nós temos hábitos de vida, vícios mentais, vícios comportamentais, vícios emocionais, que são extremamente doentios. Muito mesmo. Vamos entender aqui o que é diátese. A diátese é a predisposição de um indivíduo para determinadas doenças ou afecções. Oi, Patrícia, você não falou que miasma é isso? Exatamente. Na França, miasma, muitos homeopatas nem falam miasma, falam diátese. Então, toda essa predisposição existente, mas na diátese a gente fala muito mais da questão física, tá? Mas na França eles falam nos dois sentidos.
tanto física, emocional, energética e tudo mais, é essa predisposição do indivíduo a adoecer. É um conjunto de afecções diferentes quanto a sede e sintomas, mas aparentemente da mesma natureza, que acometem o indivíduo simultaneamente ou sucessivamente. Então, ele tem um conjunto de coisas que vai acontecendo uma depois da outra. Se a gente for parar para pensar, vou usar o exemplo, sim, da Covid. Uma pessoa que é acometida de Covid, algumas pessoas não sentem nada. Por quê? Porque o terreno está forte o suficiente. E muitas vezes tem um estudo, eu vou passar até no grupo para vocês, de uma reportagem que eu recebi, onde fala que algumas pessoas, elas têm contato com o vírus e os linfócitos T são tão eficazes que nem positivam para o vírus no exame. Mas teve a doença. Teve o vírus. Mas nos primeiros sintomas, ele não precisou desenvolver anticorpos específicos para a Covid, porque os linfócitos T foram suficientes para debelar a doença. E tem um estudo em cima disso. Essa reportagem, ela é simples, mas ela é bem interessante, onde os médicos explicam exatamente isso, que o que faz diferença, na reportagem não é bem isso que eles colocam, mas o meu entendimento, então aí é uma coisa minha, no meu entendimento se você tem um bom terreno, um terreno preparado e harmonizado, a maioria das interferências que você pode ter no seu organismo, na sua saúde, ela pode ser combatida de forma extremamente rápida. O que eu percebi na prática? Por isso que eu quero dividir com vocês. As pessoas que estão em tratamento pela homeopatia, as pessoas que eu trato, que estão em tratamento há mais tempo, que eu já vim equilibrando miasma, que eu já vim fazendo toda uma avaliação, e a gente está no processo já de quase alta, e é um bocado de gente, eles tiveram Covid, e depois que passou, nem testou positivo. Mas era muito interessante que a pessoa falava, Paty, os médicos falaram que eu tive. Durante os primeiros sintomas, eles foram e foram ao médico, o médico falou, não precisa nem fazer teste. Aí, beleza, só que melhoraram muito rápido, a gente entrou com homeopatia rápido, melhoraram muito rápido. Quando foram fazer o teste depois, para saber se tiveram contato com o vírus, deu que não. Aí, vários médicos já falaram, olha, a sua imunidade certamente estava muito boa e você combateu com o linfócito T. Gente, foram, assim, várias pessoas que aconteceu isso. E aí eu tava assim, será que a pessoa não tinha isso? Como é que é isso? A pessoa teve. A pessoa teve. E os médicos, pessoas que conhecem médico perto, falou, você teve. E isso é bem interessante, porque aí a gente entra aqui até na possibilidade de um novo miasma, que eu estou vendo os médicos falando, eu já falei isso em algumas aulas anteriores, principalmente no meu sono. Quem é da turma da noite sabe que eu tinha cantado a pedra aí de um novo miasma que deve aparecer, né? Onde a gente já tem o seu nosódio, que é o coronino, e para mim, o medicamento miasmático será o cloro. Então, assim, que é esse medo do contato, são várias coisas que vêm por aí. Mas é uma opinião de verdade muito pessoal. Eu levantei essa bola lá no mês de abril, e eu acredito que nós vamos sair disso tudo com sintomas epidêmicos. E esses sintomas epidêmicos, eles são perigosos, muito perigosos. Vamos lá, então. A diátese é passível de transmissão hereditária, similar ou homóloga. É um termo comum empregado nos miasmas. Então, quando falamos de miasma, muitas vezes vamos escutar esse termo e não precisamos ficar em dúvida. Então, miasma e diátese, eles são conceitos semelhantes, ok? Tranquilo até aqui?
o medicamento miasmático, que eu acho, Márcia, é cloro. Por quê? Porque nós temos intoxicação por cloro na nossa água. Nós temos intoxicação por cloro pelo excesso de água sanitária e pelo excesso de cloro usado nos ambientes públicos em geral para fazer essa desinfecção da Covid, sabe? Aqueles túneis de desinfecção, o que eles colocam basicamente? Cloro puro, porque é barato. Isso causa uma intoxicação violenta. Quem tiver depois algum tipo de dúvida, vai na matéria do cloro. Vocês vão se assustar, vocês vão achar todos os sintomas da Covid. É assustador mesmo. Kent era um médico inglês, homeopata, que teve uma contribuição fantástica para a homeopatia. Nós temos muita admiração. A diferença do Kent, ele continuou os estudos de Hahnemann junto com outros homeopatas, como Allen e muitos outros. E o Kent, ele colocava alguns conceitos que são bem importantes. Quem não sabe nada de miasma pode ficar tranquilo que eu vou esmiuçar cada um desses miasmas. Eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida hoje. A psora vem do pensar e desejar. Faltou um erro. Foi eu que escrevi. Basta estarmos presentes como seres humanos. São passivos. Quando Kent fala isso, ele fala que basta estar vivo para ter psora. Se você está vivo, pelo menos psora você tem. Por quê? Porque a psora, ele é o miasma básico. É onde tudo começa. E nós vamos entender essa história miasmática para que a gente possa saber. E ele coloca isso de uma forma muito bacana, aonde ele fala assim, se você está vivo, pelo menos psora você tem. Você sempre vai estar em algum miasma, você sempre vibra em alguma predisposição. Às vezes harmonizada, às vezes desarmonizada. Qual é o grande problema do miasma? A desarmonia. Assim como acontece, por exemplo, nos simílimos homeopáticos. Não tem problema você ser fósforos, tuia, licopódio, nato muriático, sépia. Você pode ser o que for, não tem problema. Qual é o problema? A desarmonia. A desarmonia te adoece. A harmonia e o equilíbrio te dá um estado de equilíbrio, um estado de saúde. Isso é que a gente precisa ter em mente. Então, ninguém vai focar em não ter miasma. Miasma, você nasceu, você está vivo? Tem. Nós precisamos entender em qual eu vibro mais. Eu estou me fixando na questão do miasma. Eu estou em equilíbrio ou eu estou em desequilíbrio? Isso é importante que a gente saiba. Então, o que a gente falou, você está vivo? Você pensa? Você deseja alguma coisa? Você vibra na psora. Simples assim. Aí ele fala o seguinte, a psicose e o luetismo, que também vocês vão encontrar falando luetismo, sifilinismo, por isso que eu coloquei entre parênteses. Desculpa. Necessitam de um movimento na direção do contágio. São os miasmas venéreos, oriundos da ação. O que eu achei muito interessante aqui? Ele coloca assim, como se na psora, que é o miasma básico, nós não agimos. E a psora tem essa grande característica, ela tem dificuldade de ação. Mas na psora é o eu quero. Eu quero, eu desejo, eu penso, mas eu não ajo. Nos outros dois, a psora que vem da sarna, que eu vou especificar para vocês direitinho. Os outros dois miasmas que ele coloca, que é a psicose e o luetismo, eles vêm de doenças venéreas. Como ele vem de doenças venéreas, ele fala, a pessoa ela deixou de sentir apenas ou de desejar apenas e agiu. Então, ele coloca como se fosse uma punição pela ação. Alguns que escrevem sobre o miasma diz que nós saímos da psora porque nós pecamos. Por quê? Porque os outros miasmas, os outros dois, eles são venéreos. Então, tem uma correlação com a parte sexual,
onde eu deixei de ser puro, deixei de ser uma coisa lúdica, para partir para a ação, para executar os meus desejos. E aí nós vamos entender como é que isso funciona, para que a gente entenda por que eles desenvolveram esse raciocínio, que também é interessante, porque nós não estamos para julgar, mas a gente precisa entender. Mas o agir deriva do pensar e do desejar. Ou seja, se eu cheguei na psicose e no luetismo, é porque eu parti da psora, eu parti do desejar. Eu parti de um momento em que eu pensei e desejei. Eu posso parar ali e não agir. Se eu agir, eu mudei de miasma. É muito interessante. E aí a gente começa a pensar, de onde vem essa questão de miasma? As contaminações miasmáticas, elas vêm de forma orgânica e de forma energética. De forma orgânica, quando adquirimos doenças venéreas ou epidêmicas, que nos deixam contaminados pelos tratamentos tóxicos ou supressores. E aí é a hora que a gente precisa pensar. Se eu tenho uma contaminação miasmática de forma orgânica, quer dizer que eu já tive uma doença venérea? Muito provavelmente. A maioria de nós, por exemplo, tem vários genes de doenças como essas, sífilis, clamídia, gonorreia, herpes. E aí você fala, nossa, mas apareceu um herpes, da onde eu peguei herpes? Meu amor, a maioria de nós tem. Relaxa. Não adianta a gente ficar em desespero. Se a maioria de nós tem essa genética aí dentro de você, ela pode se manifestar com qualquer tipo de estímulo que nós conhecemos como noxa. Então, qualquer coisa que vai lá e desperta, ela vem. Por exemplo, quando nós temos uma manifestação herpética de herpes, o que normalmente os médicos falam? Ah, sua imunidade deve ter baixado, ou você deve ter passado por um forte estresse. Ou seja, eu tive alguma coisa que foi lá e despertou. Alguma coisa foi lá e cutucou. Na hora que cutucou, a lesão apareceu. Aí você fala, gente, será que eu bebi no copo de alguém? Eu sentei no vaso sanitário? Eu tive uma relação sexual com alguém contaminado e não estou sabendo? Não, meu amor, está tudo guardadinho dentro de você. Organicamente. Não, mas eu nunca tive contato. E seu pai, sua mãe? E seu avô e sua avó? E aí eu estou falando de genética direta. Aí é uma contaminação orgânica. E nas festinhas que você foi em 1900 e bolinha? Beija 1, beija 2, beija 3. Contaminou, mas não manifestou. Mas tá lá, guardadinho, dormindo, fofo, lindo, cuti-cuti de mamãe. Na hora que vai lá, alguma coisa desperta, pá, a lesão aparece. E aí, a bagunça tá feita. Porque isso aqui, ó, a manifestação dessas doenças aqui, que podem já estar contaminadas há muito tempo, ela vai depender de algum estresse. E aí, muitas vezes, dentro dos casamentos, o que acontece? Ah, fulano deve estar me traindo, porque eu não tenho herpes, ele teve. Para, né? Não é assim. E aí, se teve uma manifestação de herpes, ainda está desconfiando do outro, vocês vão descobrir o miasma, que vocês estão já. Ou quando somos subtratados, restando manifestações clínicas da doença adquirida. O que acontece também? Às vezes você teve lá um herpes, aí você vai lá no tratamento convencional, você vai tomar o quê? Vai tomar aciclovir, vai passar pomadinha de aciclovir durante tanto tempo. Beleza. Aí é onde eu falo, a gente não pode desobedecer os médicos. Por quê? Se existe um tratamento que foi colocado de forma segura, nós vamos tratar como o médico pediu. A partir do momento que você foi ao médico, você obedece o médico. Paty, mas vai me intoxicar, eu vou tomar muito corticoide, antibiótico. Você foi ao médico? Fui. Então agora obedeça. Depois a gente te desintoxica, depois a gente faz todo o processo para te limpar. Mas você não vai deixar de obedecer, porque senão, o que você faz? Trata maltratado. Ah, a lesão sumiu, vou parar de tomar esse negócio aqui. Mas o médico não mandou você tomar tantos dias? Você conversou com outro médico, pegou uma outra opinião?
Porque se você for para o tratamento alopático, siga o tratamento alopático. Porque senão você começa a fazer resistência. Amanhã ou depois manifesta de novo. Quando você for tratar, aí vai ser o dobro do que você tratou antes. Ou você não vai conseguir tratar mais. E é assim que a gente vai gerando os vírus e bactérias resistentes. Porque você começa a não tratar direito. Aí você acha que isso não está lá no seu organismo mais. Ah, não, a manifestação saiu e não está mais. Pelo amor de Deus, vamos deixar de ignorância. Se você resolveu fazer o tratamento médico, faça adequadamente, como a ciência ortodoxa manda. Terminei. Quer tratar na homeopatia? Bora. Posso tratar junto? Pode. Por que não pode? Se nós agimos em esferas absolutamente diferentes. Ah, mas o tratamento alopático é supressor. É o tratamento alopático que ele sabe fazer isso. E tá tudo certo. Eles estudaram para isso e eles vão fazer o que eles estudaram. E nós precisamos de todos os tipos de tratamento. Nós temos que entender que nós fazemos parte de uma terapia integrativa, que integra, que se junta em benefício de um ser vivo. É assim que funciona. Então, quando nós tratamos de forma maltratada, desconfiamos do tratamento médico, acredite, nós estamos suprimindo, estamos tratando mal e fazendo com que essa doença se internalize e fortalecendo. Seja um vírus, seja uma bactéria, seja qualquer outro tipo de agente nocivo. Então, essa responsabilidade ela é nossa. Então, fica o alerta. É assim que acontece a contaminação orgânica. Quando nós tratamos de forma maltratada, ou simplesmente suprime e não trata. Não, logo passa. Então, a gente precisa entender. De onde vem, quando eu estou falando da questão energética? Porque a gente precisa entender que essa contaminação ela pode ser energética. Energéticas quando repetimos padrões epigenéticos que adquirimos em nossa ancestralidade. Honramos nossos antepassados, nos predispondo a doenças diversas. Gente, isso aqui é muito potente. Quando nós trazemos uma herança de família energética, uma herança de família, onde nós acreditamos piamente em algumas coisas e agimos de acordo com isso, nós trazemos ali contaminações miasmáticas. Isso é muito importante que a gente entenda. Paty, em que nível é isso? Olha só, tempos atrás eu estava atendendo um rapaz, aí eu falei assim, ele chegou no consultório e falou, Paty, meu pai tá com câncer de próstata. Falei, poxa, que pena, eu sinto muito, eu posso ajudar de alguma forma? Ele, não, é normal, meu avô teve, meu pai tem e eu vou ter. Ele estava com 17 anos. Gato, gente, desculpa. Ele estava com 17 anos. E para ele era assim. Todos os homens da minha família têm, eu também vou ter. Opa! Essa contaminação, ela é o quê? Física? Ela é energética. Ele já está preparando o corpo dele, ele já está dando o aviso para o corpo dele formar um câncer de próstata. E o corpo já começa a trabalhar para honrar o avô e para honrar o pai que tiveram. Paty, como assim a pessoa faz isso? Faz. E ela não percebe que faz. Eu virei para ele e falei, repete comigo. Eu estou liberado para ser sadio, são. Acabou isso na minha família. Então, nós honramos os nossos antepassados quando nós simplesmente vamos lá, repetimos os padrões só para dizer, eu sou seu filho, pai, eu te amo, eu vou sofrer da sua doença. Isso são padrões epigenéticos. E nós precisamos liberar os nossos filhos disso. Liberar a nós mesmos disso.
para que não precisemos adoecer mais. Ah, eu tive muitas perdas na minha vida. Às vezes você fala assim, todas as pessoas na minha família têm muita dificuldade com perda. Aí você sofre uma perda, o que você faz? Você vai lá e sofre muito, entra em depressão. Porque senão você não pertence àquela família. Olha como isso é sério. Nós precisamos entender isso. Que nós não precisamos repetir padrões adoecedores. Nós podemos mudar. Nós não precisamos dessa herança energética, porque isso nos coloca numa condição muito difícil, muito ruim de doença. Para além, fazemos esse movimento inconsciente, obedecendo juramentos e dores vividas por eles. E muitas vezes nós pegamos aqui, ó, e já aconteceu de eu pegar, uma pessoa que foi fazer uma constelação, e na constelação deu que uma avó que tinha sido abandonada grávida, olha isso, a avó havia sido abandonada grávida. E aí, quando ela foi abandonada grávida, ela jurou que as mulheres da família dela nunca serviriam os homens, nunca seriam submissas aos homens. E aí, é uma bisavó dessa pessoa. Ela tinha dificuldade demais de relacionamento. Ela falava, Paty, eu quero me relacionar bem, eu quero também ceder, porque um relacionamento é feito, um cede, o outro cede, todo mundo vai trabalhando para isso dar certo, é o natural. Foi claro. Aí na constelação deu, e ela falou, para honrar minha avó, eu quero matar os homens. Eu quero suprimir, eu quero deixar eles humilhados. Mas não é meu. É para honrar minha bisavó. Quando ela entendeu isso, ela começou a tentar mudar de atitude. Por quê? Porque isso trazia extremo sofrimento para ela. No simílimo homeopático, por exemplo, ela dava sépia, só que ela não é sépia. Ela era sépia para honrar a bisavó. E ela estava vibrando, só para vocês terem noção, ela como pessoa divertida, recatada, bonita, ela era muito mais pulsativa do que sépia. Para honrar essa avó dentro dos relacionamentos, era como se fosse uma sépia disfarçada para ficar ali, forte. Era onde eu falei, ela está cancerínica. Quando eu tratei o cancerinismo, a pulsatila apareceu. Delicada, bonita, sabe, agradável. Mas antes, não. Entende isso? Como isso é importante? Para Allen, o miasma era resultado do pecado em ação cumulativa. Por quê? Porque o Allen tinha uma visão muito religiosa do pecado, então, do miasma. O Allen tinha uma visão muito religiosa, muito filosófica pelo lado espiritual do miasma. E era tão interessante porque ele coloca como se o miasma, a doença crônica, fosse um pecado cometido, e aí um castigo dos deuses, de Deus, na verdade, porque a maioria dos homeopatas é muito interessante, que eles são extremamente, como eu vou dizer, espiritualizados. Cada um dentro do seu credo, cada um dentro da sua religião. E aí ele falava assim, isso é fruto do pecado. Porque se nós não tivéssemos traído as nossas esposas, as esposas não tivessem traído os maridos, não tivéssemos colocado esse desejo exagerado para fora, não tivéssemos maculado, sabe, os nossos relacionamentos, nós não teríamos doenças venéreas. E os miasmas, eles são resultados de doenças venéreas. Era esse o raciocínio do Allen, que eu acho bem interessante. Então, eu acho bacana essa forma. Eu fui pegar bem a filosofia para a gente entender como que cada um interpreta essa questão dos miasmas. Pessoal, agora é a hora. Eu vou entrar numa outra forma de abordagem agora,
Tem perguntas? Alguém quer que eu responda alguma coisa agora? Pode ir colocando, pode abrir o microfone e falar. Agora é hora. Oi, Patrícia. Ia fazer uma colocação aí do Kent e do Allen. Eu até escrevi ali. Não, é interessante essa visão toda, né? Que a gente que estuda homeopatia já há um tempo tem, mas tem que ter um olhar crítico também, obviamente, né? Claro, Porque claro. o contexto histórico do Kent e do Allen, quer dizer, eles eram pessoas assim com aquela religiosidade lá, os evangélicos americanos e tudo, mais o Kent, né? Então, é colocar a culpa demais no homem, né? Quer dizer, por esse raciocínio, como eu coloquei ali, os animais que têm uma Animais e pureza assim, vegetais não teria miasma, né? não Verdade. teria doença, né? Nem adoeceria, porque não pecam, né? Então, Exatamente, só essa exatamente. coisa É comentar. essa visão crítica que eu quero entrar agora e queria É, despertar. tá bom, obrigado. Muito bom. Ô, Patrícia, Oi. então, baseado aí no que você está dizendo, o Kent e Allen, eles basearam também no pecado capital, nos primórdios, Adão e Eva, né? Pecados originais. Os originais, exato. E aí ficou isso introspectivo na mente da gente. De E certa pode forma, ser eu entendo isso também, Priscila. Porque, de certa forma, se você observar, quando nós começarmos a colocar as atribuições de cada miasma, vocês vão perceber que é como se fôssemos realmente pecadores. Porque nós ficamos olhando isso como um defeito. Pode observar. E eu quero desmistificar isso hoje com vocês. E entender que é um padrão de comportamento que nós assumimos diante das dores que nós vivemos. ok. Eu queria colocar uma coisa que não só nos primórdios, mas a gente vê esse traço da culpa sendo muito ainda reforçado nas religiões atuais. Então, isso vai se perpetuando, né, inclusive nas gerações de agora, senão nós já teríamos feito essa ruptura. Mas ainda né, extremamente levado a sério e ainda repetido nas religiões atuais. Exatamente. A Alice até colocou aqui uma colocação que é bem pertinente falou junto com você. Acho que a Alice e a Benê estão bem sintonizadas. Ela perguntou assim, a culpa tem muito a ver com isso? E aí eu digo assim, a culpa tem a ver com isso na medida em que nós culpabilizamos as nossas atitudes. E nós carregamos e infligimos aos nossos filhos culpa pelas suas atitudes, todas. Ah, você não fez tal coisa, a culpa é sua, porque você precisa corrigir isso. E a gente, nesse movimento que a gente vem de melhoramento pessoal, primeiro que a gente tem que fazer é começar a se desculpar, tirar a culpa de. Porque quando a gente começa a tirar a culpa de, nós fazemos um movimento de aceitar a forma como nós agimos e entender que nós vamos mudar, não é porque nós temos culpa, mas é porque aquele comportamento não nos faz bem. Nós seremos mais felizes agindo de outra forma. E aí sim tem razão de você mudar. E não porque você está infligindo algum castigo. Porque se você for imaginar, por exemplo, fazemos as pessoas calarem diante das suas dores, dizendo assim, não chora. E aí a gente vai fazendo a pessoa ficar psicótica, cancerínica, acumulando adoecimentos, enquanto nós poderíamos falar para ela, põe para fora, joga para fora. Ai, o outro vai doer no outro. Não, a gente vai cuidar do outro também. Que seria uma forma muito mais interessante. Então, nós ensinamos os nossos filhos a serem falsos, mentirosos, hipócritas. Porque se você estiver na fila do cinema e aparecer uma pessoa com cabelo laranja, já aconteceu isso comigo, as meninas eram pequenininhas, aí elas me puxou, a Luísa era faladeira demais, aí ela, mãe, o cabelo da mulher é laranja. Eu falei, legal, né, filha? Aí as pessoas assim, tipo assim, olhando e tal, querendo que eu calasse a boca da menina. Eu falei, eu vou fazer a menina ficar psicótica, o cabelo da mulher é laranja. Ela não falou credo, que horror, ela não julgou. Ela falou, o cabelo da mulher é laranja. E nós, naturalmente, o que faríamos? Cala a boca. Não fala que o cabelo é laranja. Mas o cabelo é laranja, caramba.
Entende como a gente começa a colocar os miasmas, a gente começa a adoecer os nossos filhos na tentativa de educar? Sim, a Iva colocou aqui pra gente. Se a família tem consciência de um miasma familiar, podemos sugerir o uso de um remédio homeopático para um bebê? Claro, não tem problema nenhum. Talvez trocar essa palavra por consequência. Sim, tudo que nós fazemos traz consequência. É o que eu sempre falo, toda escolha que fazemos implica em alguma renúncia. Então, isso é bem diferente. Adriane, você está com a mãozinha levantada? Paty, sobre a questão que o Marcos colocou, né, sobre as plantas e os animais não teriam miasmas, poderia dizer também que, às vezes, o reflexo desses miasmas nas plantas e nos animais sejam dos desequilíbrios dos miasmas das pessoas que estão próximo. Porque eu acredito que somos consciências que raciocina, que pensa. Como eles são consciências diferentes da nossa, eu não acredito que às vezes eles tenham essa força de trazer miasmas para eles, porque eles não têm livre-arbítrio como nós temos. Então pode ser o reflexo de quem está próximo, porque somos energia. Pode ser isso também? Nossa, Adriane, você trouxe um raciocínio agora maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós realmente somos os seres que trazemos toda essa questão. Foi o Marcelo que colocou, e ele falou assim, das plantas e os animais adoecerem ou não. Desculpa, é Marcelo, eu falei Marcos, né? Desculpa, me desculpa. Não, tudo bem. E assim, o Marcelo falou exatamente dessa questão, que se não houvesse predisposições energéticas, de forma geral, se fosse tudo pecado, então os animais, as plantas, nada disso adoeceriam. E eu concordo. Mas quando você coloca isso, você colocou agora de um jeito que fica tão amplo. Em que sentido? Quando nós vibramos no miasma e nós ficamos muito potentes nele, ou nós estimulamos miasmas diferentes nas pessoas que estão perto, nas plantas, nos animais, ou nós contaminamos com o nosso miasma, quando ele está em desequilíbrio. Vocês vão entender isso lá para frente, que à tarde tem uma tabela para a gente montar juntas, enorme. Vocês vão entender muito bem. Então, assim, às vezes uma pessoa que é muito controladora, sabe, faz com que o outro fique muito psórico, deixe tudo na mão dela mesmo. Ou uma pessoa que é muito brava, muito ética, faz com que o outro fique calado, cancerinho. Oi, Patrícia, tá aberto meu microfone? Não, tá, né? Tá. Não, só complementando, não, porque eu digo assim, é só uma cautela que eu uso, né, nos meus estudos homeopáticos, Claro. com todo mundo, que fica o raciocínio, vamos dizer, anacrônico, né, do Kent e do Allen, eles têm que ser trazidos para o nosso tempo. E, claro, porque assim, claro, o ser humano não é culpado por tudo, mas eles veem assim, o pecado original, aquela coisa, e as plantas e os animais adoecem muito antes até do ser humano existir na face da Terra. Né? As plantas competem, os fungos, as bactérias atacavam as plantas e tudo, mas é que eu acho que o discurso mais atual para diátese e para miasma é mesmo a epigenética. Se a gente for trazer, eles intuíram isso, e muito o Hahnemann, né, intuiu essa coisa do miasma, que ficava mal explicado, porque não se conhecia também os micróbios, né, as bactérias, os vírus, os fungos, não sabia até o microscópio ser desenvolvido, e ficou no ar. Mas essa tendência da gente trazer a culpa, a palavra é essa mesmo, o ser humano acaba ficando com um complexo de culpa. Quer dizer, não, então o nosso pecado original é que trouxe o mal sobre a Terra, e os animais, inclusive, só adoecem assim, e as plantas também. Não, eles adoeciam muito antes da gente existir. Né? Por isso que eu vou... É um pouco narcisismo do ser humano, né? Tipo assim, nós somos o centro do mundo e a gente adoece ou cura. Não, a gente... Estão ligando pra gente. Tudo a gente puxa, mas quando eu coloco isso num sistema menor, Marcelo, aí essa interferência ela existe. Muito grande. Mas eu quero entrar justamente agora no assunto onde a gente vai falar de uma forma ampla com relação a isso. Que é exatamente explicando toda a questão de como o miasma ele está no planeta desde que ele existe. Então, não é uma culpa do ser humano. O ser humano ele foi se desenvolvendo
junto com o planeta, e os miasmas foram se desenvolvendo também junto com as transformações que sofremos no planeta. Isso é o que faz toda a diferença. E de acordo com o que vocês foram... Eu aqui, Andresa. Pode falar. E de acordo com o que vocês foram falando, eu fui pensando aqui também, né? Daí ela falou das plantas, o Marcelo complementou. Em relação a isso, as próprias plantas já têm um sistema, que a gente até explica quando eu vou falar sobre os óleos essenciais, que ele já tem os odores para afastar ou para aproximar, para atrair. Então, assim, diferente do que a gente pensa ou não, do que a gente vai interferir para aquela planta ou não, eles têm esse sistema de autodefesa. Elas têm já a sua natureza. Exato. Tanto que quando a gente for falar de cada miasma, você vai ver que, por exemplo, uma planta que tem uma tendência psicótica, naturalmente ela vai ter frutos, ela vai ser mais arredondada, uma folha mais gorduchinha. Uma planta luética, ela vai ter, né, espinhos, pontas. Então, nós vamos entender como isso vai funcionando, mas isso foi se desenvolvendo desde a explosão do Big Bang. É isso que eu quero que todo mundo entenda, que não é uma coisa assim, não, então se eu fizer isso aqui, eu vou transformar todo meio. Não. Os adoecimentos, os desequilíbrios, eles realmente, se você estiver num ambiente menor, ele vai acontecer. Mas o planeta, ele existe independente de você. Então, isso é que a gente tem que entender. Os miasmas e tudo que vai acontecendo no planeta, ele existe e coexiste independente de cada um de nós. Eu acredito que tem até, de qualquer forma, uma certa influência, né? Nossa, sei lá, mas como que seria a questão, a explicação da epigenética, né? Então, se eu estou próxima de uma planta e eu não estou legal, alguma coisa assim, talvez eu possa interferir na planta, no meu animalzinho. Acredito que isso acontece de fato. No ambiente menor, é isso que eu estou falando. No de acordo com o ambiente que a gente está vivendo, né? E aí, essa questão que a Alice está colocando aqui de uma forma muito boa. Talvez tenha a ver com o campo da energia, que afeta tudo. E já que o universo é um ser vivo movido a energia, como diz a física quântica. Claro, nos afetamos mutuamente, todo mundo. Paty, é interessante porque como a gente começa a refletir, né? Eu falei sobre as questões das consciências e agora, como eu estudo Feng Shui, eu não sei se as pessoas conhecem o que é Feng Shui, né? Uma filosofia chinesa. Então, você tem que saber escolher a planta certa para colocar dentro da sua casa, que a sua casa é uma consciência, as pessoas que moram lá é uma consciência também que vibra lá dentro, porque dependendo, aquela planta vibra energeticamente contra uma harmonia. Por exemplo, colocar pimenta, né? A planta da pimenta dentro da sua casa, o que é que ela vibra. Por exemplo, fotos de animais, às vezes selvagens, aquele arquétipo daquele animal vibra dentro da sua casa também. O animal, dependendo do animal, ele vibra. Então, pode ser uma coisa contrária, que às vezes aquela vibração contrária, aqueles arquétipos que traz aquelas imagens, pode trazer o desequilíbrio também. Eles trazem para a gente como a gente também leva os nossos, né? Exatamente, porque é da natureza deles. Tipo assim, um leão é um bicho luético, é um bicho que chega, pega, morde, come, tá nem aí pro resto. É a natureza do leão. O leão tá luético, vamos equilibrar o leão. Olha, o leão não vai virar urso panda e o urso panda não vai virar leão, não tem jeito. E a Tânia fez até aquela capinha dos miasmas com os animais, e é interessante você perceber que depois vocês olhem, só pelo cuidado mesmo, como ela colocou a natureza de cada animal dentro da energia de cada miasma. Quem olha assim, rápido, mas foi escolhido, só para vocês terem noção, né, do tuberculínico ser um bicho extremamente amoroso, o luético ser um bicho bem bravo e tal. Para a gente entender que essa energia, ela vibra, ela está o tempo todo, né, exatamente nesse patamar. Podemos dar sequência? Ok?